Boa tarde a todos. Estamos aqui no canal, no grupo Espírita Saint Germain, para mais uma reunião, para mais uma palestra. E estamos aguardando as pessoas, irem entrando para dar início às 16 horas. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Vamos aguardando mais um pouquinho. Boa tarde a todos. Simone, boa tarde. Bom, hoje o nosso tema, é um tema bem, assim, que implica muitas coisas, Nós sempre questionamos bastante sobre o tema e hoje nós vamos poder trazer as nossas elucidações de acordo com o Livro dos Espíritos, Então vamos só aguardando mais um pouquinho, as pessoas estão chegando para poder ir assistindo. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, Vamos aguardar só mais um pouquinho, por favor, para que nós possamos dar início. Boa tarde, Maria José Paiva, bem-vinda. Norma Sueli, boa tarde, muito bem-vinda também, Então, pessoal, já estamos aí dando as 15 horas e 59 minutos, 16 horas exatamente, Nós sabemos que a espiritualidade tem seu compromisso, seu horário. Boa tarde, dona Fabiana, bem-vinda. Então, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, sobre o Livro dos Espíritos, e para nós termos uma harmonização do ambiente, para nós já começarmos acalmando os nossos corações nesta tarde, de domingo, às 16 horas, vamos para uma leitura de harmonização. Eu, quando escolhi essa leitura, eu até pensei assim, nossa, mas a leitura já vai falar sobre a palestra toda, mas aí depois a gente já vai estudando aos pouquinhos a leitura e vai vendo que tudo faz sentido para nós darmos a essa leitura inicial. A leitura inicial é do livro Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. Então, os momentos de meditação, vamos prestar com bastante atenção, com o nosso coração bem cheio de amor, para nós começarmos a nos harmonizar para essa tarde. O título é Culpa e Consciência. A culpa surge como forma de catarse necessária para a libertação de conflitos. Encontra-se esculpida nos alicerces do espírito e manifesta-se em expressão consciente ou através de complexos mecanismos de autopunição inconsciente. Suas raízes podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não foram justiçados ou em passado próximo, nas ações da extravagância e da delinquência. Geradora de graves distúrbios, a culpa deve ser liberada a fim de que seus danos desapareçam. A existência terrena é toda uma oportunidade para esquecimento contínuo. Cada instante é ensejo de nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento, de conquista. Saber utilizá-lo, saber utilizar o conhecimento, é desafio para a criatura que anela pela evolução espiritual. Águas passadas não movem moinhos, afirma o brocardo popular com sabedoria. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, únicas portadoras de esperança para a liberação da culpa. Desse modo, quem se detém nas sombrias passagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a bênção da libertação. Sai da forma do arrependimento e age de maneira correta e edificante. Reabilita-te do erro através de ações novas que representam o teu atual estado da alma. A soma das tuas ações positivas quitará o débito moral que contraíste perante a divina consciência. Porquanto importante não é a quem se faz,
bem ou mal, e sim a ação em si mesma em relação à harmonia universal. A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores. Então, esse texto, né, está no livro Momentos de Meditação, psicografado por Divaldo Franco, Joana de Ângeles. É um texto muito bonito, né, que nos traz assim, muito aprendizado. Então, irmãos, pacificados neste momento, na tarde de hoje, podemos cerrar nossos olhos, podemos mentalizar Jesus ao nosso encontro, para que nós possamos, nessa tarde, estarmos aqui reunidos virtualmente, mas com os corações cheios de amor, para novos aprendizados, entendimentos, e que nós possamos, na tarde de hoje, sairmos mais esclarecidos desse pedacinho virtual, para que possamos dar continuidade à nossa jornada evolutiva da melhor forma possível. Mestre Jesus, fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Bom, boa tarde a todos novamente, os que chegaram agora há pouco, né? Então, nosso estudo hoje foi, né, já passado pela nossa querida Simone, sobre o livro dos espíritos, né? O esquecimento do passado. Então, esse tema é um tema muito importante para que nós possamos entender várias coisas, vários momentos que nós estamos passando na vida, na encarnação atual, né? Então, essa base principal do livro estará focada, né, no livro dos espíritos, como eu falei com vocês, e algumas citações também que estão no Evangelho, tá? E o livro dos Espíritos, uma parte super interessante, começa assim, né? A citação dos prolegômenos, quando começa da seguinte forma: foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Nada contém que não seja expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Então, todo o nosso estudo do Livro dos Espíritos é baseado, né, nas respostas dadas pelos espíritos. Somente a ordem e a distribuição metódica desse material do Livro dos Espíritos, né, que foi feita por Kardec. Tá? Então, essa citação está nos prolegômenos. Mas, Maria Lúcia, por que você está citando isso? Porque o Livro dos Espíritos, para nós entendermos melhor, né, os seus textos, as suas abordagens, é necessário que nós saibamos como que ele foi dividido. Então, o Livro dos Espíritos é uma obra que está dividida em 4 livros principais. Né? Esses 4 livros, cada um nos traz uma parte explicando sobre a vida. Né? Então, nós vamos ter essa obra é didaticamente abordada da seguinte forma, né? O primeiro livro, ele vai ter as causas primárias, né? Como que tudo aconteceu, né? As perguntas principais, como que foi a formação, né? E não quem é Deus, é que é Deus, né? Então, assim, para nós entendermos melhor toda a nossa codificação espírita. O segundo livro nos trata do mundo espiritual ou dos espíritos, que é o que nós vamos estudar hoje, tá? E o terceiro livro, as leis morais, e para vocês verem, né? Primeiro nós vamos saber como que começou, depois a vida espiritual e dos espíritos, depois as leis morais, aquelas que vão estar gravadas na nossa consciência para nos ditar passo a passo a ser tomado durante o nosso caminho evolutivo. E o quarto livro são as esperanças e consolações, né? Porque muitas vezes nós nos sentimos assim, tão debilitados, às vezes nos falta um pouquinho de fé, né? Um pouquinho de esperança, e vem o quarto livro nos dando todas as esperanças e consolações. Então, o livro dos Espíritos tem essas 4 partes, mas que nós sempre possamos começar logo da primeira, para que nós possamos entender o restante do livro. Tá? Então, a nossa parte do estudo de hoje capítulo 7,
Esquecimento do passado, pergunta 392 até 399. Por que eu gosto sempre de citar qual vai ser o estudo antes? Para quem quiser pegar o livro dos Espíritos, poder ir acompanhando, ou depois até mesmo pegar o livro e ler para ter a sua abordagem, o seu entendimento, é muito importante que se faça isso, né? E capítulo 5 do Evangelho, que são Bem-aventurados os Espíritos, item 11, tá? Os aflitos, perdão, Bem-aventurados os aflitos, item 11. Então, o nosso estudo, o Livro dos Espíritos, 392 até 309, vai ter a citação do Evangelho também, que é uma compilação junto com o Livro dos Espíritos, tá? Então, a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos foi a seguinte, né? A pergunta 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado, né? Porque quantas vezes a gente fica pensando, nossa, o que eu devo ter feito na encarnação anterior? O que eu devo ter o que eu devo ter praticado com o meu próximo, né? Quais foram as minhas atitudes, quem eu fui na encarnação anterior, né? Então, a pergunta de Kardec é essa, né? Por que o espírito encarnado perde a sua lembrança do passado? E os espíritos respondem: o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Bem assim, enfática a resposta, né? Então, quer dizer, nós não lembramos porque nós ainda não temos condições de entender tudo da nossa vida. E no decorrer do nosso estudo, nós vamos entendendo aos pouquinhos por que nós não temos condição de saber ou lembrar de tudo. Para poder, né, nós entendermos melhor, vamos retomar aí uma palavra, né? Espírito encarnado. Então, o que é a reencarnação? Então, para falar de esquecimento do passado, devemos entender de que passado nós estamos falando, né? O espírito tem como uma de suas premissas a sobrevivência da alma, a sua passagem pelo plano material. Então, nós vamos ter a passagem pelo plano material, vamos morrer, vamos desencarnar e posteriormente nós vamos reencarnar. Quer dizer, nós vamos sair dessa pátria, da parte espiritual e voltaremos ao corpo de carne, né? Assim, então, cada um de nós já esteve aqui, neste mesmo mundo, encarnado da mesma forma que hoje, né? Em corpos, não da mesma forma como nós entendemos, né? Com o mesmo cabelo, com o mesmo tipo de olhar, com o mesmo... Não, somente vai se manter a alma, o espírito, tá? E o nosso corpo vai se modificar a cada encarnação. Teve as mesmas necessidades materiais, então nós já tivemos as mesmas necessidades que nós estamos tendo hoje, diversos anseios e desejos, né? Quantas coisas nós já desejamos no passado e voltamos, reencarnamos, desejando novas coisas também. Conviveu com diversas pessoas, tomou muitas decisões, cometeu erros, acertou outras vezes, tudo isso aconteceu diversas e diversas vezes. E são experiência cada um de nós, né? Cada um de nós somos uma experiência, somos lições diferentes e que elas nunca são perdidas. Surge, então, naturalmente a todos nós a questão: mas se eu passei por tudo isso, por que eu não me lembro de nada, né? Por que será que eu não me lembro de nada? E Deus, na sua sabedoria, na sua grande, né, misericórdia, ele entendeu que seria para nós muito melhor nós não lembrarmos das nossas existências anteriores, né? Porque, como crianças espirituais que nós somos ainda no planeta Terra, nós temos necessidades específicas e muitas delas nem sequer conhecemos ou gostamos. Então, assim, muitas coisas nós precisamos aprender e que se nós tivéssemos, né, consciência de todo o nosso passado, nós não estaríamos hoje nos dedicando para aprendermos. E todo pai, nós sabemos, né, que todo pai, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Vamos supor, quando a criança nasce, né, o bebezinho, nós temos que fazer aquela cartela imensa de vacinação. E com alguns dias de vida, o bebezinho chora quando leva aquela vacina, né? As mães ficam com o coração apertado, fica assim,
né, sentindo a dor pelas crianças. Mas por que a mãe vacina, então? Porque ela sabe que é melhor. Ela sabe que através da vacina, a criança ela vai preparar o seu organismo para evitar várias doenças, para pegar o quê? A imunidade. E assim Deus, a partir do momento que nos dá, né, o grande privilégio de esquecimento do passado, é para que nós não soframos futuramente, para que nós tenhamos a vacina do esquecimento. É tão importante, né, a vacina do esquecimento, porque como que nós nos comportaríamos perante uma pessoa que foi, né, uma pessoa muito ruim conosco no passado, na última encarnação? Como que nós comportaríamos perante essa pessoa? E Miramês, né, um espírito de alta envergadura, ele nos traz uma explicação muito interessante. Eu até anotei assim em vermelho para que pudesse chamar mais atenção, né? E Miramês fala o seguinte: o espírito não perde as lembranças do passado. O fenômeno que ocorre no trânsito da reencarnação é apenas um esquecimento temporário e não perde para sempre. Pode-se processar a lembrança caso necessário, mas sua suavidade que contém a força divina. Olha que explicação, né? Então, nós vamos recordar de algumas coisas do nosso passado com a suavidade divina, de uma forma leve, de uma forma tranquila, de uma forma de Pai amoroso, né? Que Deus é todo amor e bondade com todos nós. Então, essa forma mais calma é que nós vamos recordando do nosso passado à medida que nós vamos evoluindo. E Miramês continua. Mesmo as lembranças suaves são raras no meio humano. Quer dizer, não vamos lembrar de tudo, então elas são raras. E por vezes na vida espiritual, o espírito livre em muitos casos ignora o seu passado. E quando recorda, obedece a uma gradatividade de acordo com suas forças para resistir aos fatos acontecidos em outras vidas na Terra. Somente os espíritos puros não têm mais necessidade de recordar do passado. Mesmo desencarnando, os espíritos puros não têm necessidade de recordar do passado, né? Por não verem utilidade nessas lembranças. Para que eles vão ficar lembrando do que foi anteriormente, se eles já foram gradativamente evoluindo? Eles foram gradativamente esquecendo do seu passado. Então, eles não veem mais necessidade de recordar o que eles foram, o que eles deixaram de ser, né? Os sofrimentos que eles passaram. Eles não acham mais necessidade para isso. Então, os espíritos superiores olham para a frente e aproveitam o seu tempo na edificação do amor. Quanto tempo que nós perdemos da nossa vida, né, pensando nas coisas do nosso passado, do que nós fizemos anteriormente, do que nós fomos, do nível hierárquico que nós ocupamos, mas nós esquecemos de fazer uma coisa principal, que é o amor, né? Nos modificarmos aos pouquinhos, sem ficarmos dando atenção a coisas anteriores, né? Será que tudo isso é importante? Nós sabemos o que nós fomos no passado para resolvermos o nosso presente? E Kardec continua nas suas perguntas, né? Kardec, assim, elaborou cada pergunta bem minuciosa, bem caprichosa, para poder, assim, tirar todas as dúvidas. Então, na pergunta 393, Kardec pergunta o seguinte: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu? Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Aí a pergunta final de Kardec: como conciliar isto com a justiça de Deus? Né? Então, se Deus é justo, é amor, é bondade, então como que eu vou conciliar tudo isso, né? Esquecendo do meu passado, sabendo que eu tenho que resgatar coisas anteriores, mas que eu não lembro do que eu fiz.
E os espíritos respondem sabiamente: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Bem interessante essa resposta, né? Se nós analisarmos do nosso período, né, dos 10 anos para cá, né, de 10 anos de idade em diante até a nossa idade atual, quantas coisas se modificaram. Como o homem, né, modificou através de sua inteligência várias coisas, modificou para o bem, também modificou para o mal, porque nós estamos nesse caminho de jornada evolutiva, nós estamos aqui para fazer o quê? Progredir. Então, a inteligência do homem cada vez mais fazendo com que o planeta se transforme, com que as coisas se transformem e ele mesmo, através da cura de doenças, de várias inovações tecnológicas. Hoje, né, através da inovação da tecnologia, do mundo virtual, nós podemos estar em nossas casas participando de estudos, de reuniões, de aprendizados, de grupos, de rodas de conversa. Então, são vários fatores que nos ajudam através da inteligência humana. Então, os espíritos, né, respondem isto para Kardec. Quando o espírito entra na sua vida de origem, que é a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e a que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura, então, a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Então, os espíritos nos respondem o seguinte: quando nós desencarnamos, partimos para a vida espiritual, voltamos ao mundo espiritual, nós vamos rever, né, por que nós estamos sofrendo neste momento. Por que nós estamos passando por algumas tribulações no mundo espiritual? Então, nós temos assim uma leve passagem, né, do que nós fomos em encarnações pretéritas, mas não são todas. Né? Por que não são todas? Porque os espíritos benfeitores, né, os nossos anjos guardiões, eles sabem até que momento eles podem nos trazer essa recordação. Porque recordar além daquilo dali nos traria mais sofrimento. Então, os espíritos, eles preparam de uma forma para que nós possamos crescer, para que nós possamos entender até certo momento. A partir daquilo dali, eles já sabem que não é necessário mais, que vai causar dor, vai causar angústia, e não é esse o propósito. O propósito é aprendizado. Então, nós estamos aqui reencarnados para aprender e não para ficar neste momento achando que nós só estamos aqui para sofrer. Não, muito pelo contrário, é aprendizado. É aquele ditado, né? Devagar, mas sempre. E os espíritos continuam. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles. Então, se eu souber passar as minhas provas sem ficar me queixando, né? Ou então sem ficar me vitimizando, ó céus, ó vida, ó tudo, ó crueldade. Não. Eu entender que eu estou aqui com um propósito. Eu posso estar sofrendo neste momento? Estou sofrendo. Mas todo sofrimento tem um aprendizado. Se nós pararmos para avaliar a nossa situação hoje, né? Durante esse ano de 2020, quantos aprendizados nós tiramos, né, através do sofrimento, do nosso sofrimento, do sofrimento de várias pessoas também. Mas, principalmente, o aprendizado de nós nos pormos no lugar do outro que passa necessidade. Como que as pessoas ficaram mais amorosas, mais reflexivas, com mais vontade de ajudar o outro. Então, tudo tem o seu aprendizado. Mesmo estando encarnados, nós temos vários aprendizados para nós trazermos para a nossa vida no dia a dia. E desencarnados, então, porque é muito rápido, né? Assim, enquanto nós passamos 10 anos lá, é como se fossem um dia, 2 dias. Então, assim, no mundo espiritual, tudo é muito mais rápido. Então, quanto mais nós nos burilamos, nós nos modificamos, nós estamos nos melhorando. E com o esquecimento desse passado, nós vamos também esquecer o que nós fomos anteriormente, o que nós prejudicamos na nossa saúde, no nosso irmão, no nosso próximo, com nossos pais, né?
que nós fomos na encarnação anterior. Então, a bênção do esquecimento é para isso, para que nós possamos dar continuidade a um caminho evolutivo. E Kardec faz o seguinte comentário nessa pergunta 393, né? Se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. Sabe aquela raivazinha assim que às vezes a gente sente, né? A espírita ainda sente raiva, às vezes, em alguns momentos, uma intolerância, porque nós estamos aqui para evoluir. Ainda existe isso no nosso coração, né? Mesmo que seja de uma forma mais branda, mas ainda existe. Mas por que será que certas atitudes nos incomodam tanto? Porque indiretamente nós estamos tendo uma intuição que provavelmente nós já fizemos aquilo ali de alguma vez e por isso nós temos uma certa rejeição daquele momento. Então aquilo ali nós já sabemos que não vai fazer bem, que não vai trazer um grande aprendizado, mas que nos mexe. Então essa é uma pequena intuição do que nós vamos tendo. Ou então, até mesmo quando nós fazemos alguma coisa errada, né? Temos algum tipo de atitude equivocada com o irmão, e a nossa consciência nos cobra de imediato, né? É a nossa recordação das leis morais que estão gravadinhas na nossa consciência. Maria Lúcia, olha o erro que você está cometendo. Maria Lúcia, não é assim. Então, é uma breve recordação, né? Para que eu possa estar no caminho reto, seguindo um caminho de evolução. Então, nós estamos tendo aí, neste momento, a oportunidade de remissão, né? O que é remissão? É a oportunidade de redimir as nossas faltas, né, que cometemos. Nós somos colocados, muitas vezes, nas mesmas situações, frente a frente com as mesmas pessoas, nos mesmos locais, para podermos corrigir os erros e aprender a não cometê-los mais. Então, essa daí é a hora que, quando nós fazemos alguma coisa e nós paramos, opa, não é assim, você retorna e tenta consertar aquilo ali que você iria fazer de errado. Então, são as mesmas situações e muitas vezes nós pensamos assim, puxa vida, que bom que eu consegui reverter essa situação a tempo, para que não prejudicasse outras pessoas. Então, não teríamos o mérito da atitude que tomamos sem o qual não evoluímos efetivamente. Quer dizer, se nós não esquecêssemos do passado, se nós lembrássemos assim, olha, se eu fizer assim, se eu der um passo à frente, eu vou cair do penhasco, né? E recordar disso, eu não vou ter mérito de pensar antes de dar o passo para frente, porque se eu recordar de tudo que eu já fiz, vai servir como o quê? Como um amparo, para que eu não cometa mais nada. E cadê o meu mérito? Cadê meu livre-arbítrio? Cadê minha livre decisão de escolha? Então, é por isso que nós esquecemos muitas vezes as nossas atitudes anteriores. Mas e aí, quando a gente esquece do nosso passado, está tudo perdido? Será que nós esquecemos do passado e vamos perder tudo o que nós aprendemos, todos os erros que nós cometemos, coisas boas que nós aprendemos, nós vamos esquecer? Não, né? Nós não vamos perder tudo. Por que nós não vamos perder tudo? Porque nós temos, né, a nossa consciência, o nosso perispírito que fica tudo gravado. Então, tudo que... Tem até um ditado que diz assim, o aprendizado é a única coisa que ninguém nos leva, que ninguém nos rouba, né? As boas atitudes também ninguém tira de nós. Por quê? Porque está gravado no nosso inconsciente. E esta gravação no nosso inconsciente vai fazer com que nós cada vez mais consigamos nos melhorar. Devemos nos lembrar que a vida principal é a do espírito, né? E que cada encarnação é apenas um processo de aprendizado, mas que sempre voltamos ao plano maior, que é o mundo espiritual. Assim, o espírito só se lembra de alguns fatos mais relevantes das suas existências. Fatos que usa para definir como será a sua próxima existência. Maria Lúcia, mas olha só, como é que eu vou definir os fatos para poder melhorar na minha próxima existência? Porque quando nós vamos reencarnar, nós temos o nosso planejamento reencarnatório. E os nossos amigos espirituais, né, nos conduzem de uma forma para que nós tenhamos as nossas provas e expiações, né, de acordo com a nossa boa vontade de mudar
eles já sabem se nós vamos conseguir superar aquilo ali ou não, se nós vamos sucumbir ou não, porque quando nós estamos no plano espiritual, nós nos sentimos muito fortalecidos e queremos cada vez mais provas, e os espíritos falam, calma, não é assim, vamos devagar, né? Porque eles já estiveram aqui, são espíritos mais evoluídos do que nós, eles sabem quais são as tendências, né, de quando nós estamos encarnados. Então, eles pedem para nós irmos com mais calma e nós podemos, através da nossa encarnação anterior, né, escolher as nossas provações. Tem um caso, né, que assim eu gosto muito, que é do livro de Segismundo, do livro de André Luiz, né, A Reencarnação de Segismundo. Essa é uma grande passagem que nos traz sobre a importância de nós esquecermos do passado, né? Então, na doutrina, eu fiz um breve resumozinho para poder também não ultrapassar e não passar de fato certinho o que aconteceu, né? Então, na doutrina, nós temos várias encarnações, né? E vamos destacar agora a de Segismundo. Ela está descrita, quem quiser anotar, né, no livro Missionários da Luz, tá? De André Luiz, ditada pelo espírito André Luiz. E ela vai fazer uma coleção sobre a vida no mundo espiritual. Essa coleção ela vai nos trazer várias abordagens que nos ajudam a entender bastante sobre o plano espiritual, como foi o livro Nosso Lar, né, que foi um grande aprendizado que nós tivemos. Então, nessa obra, nós vamos perceber, né, que Segismundo ele assassinou Adelino. Adelino ele era casado com Raquel, tá? E a quem ele se interessou. Então, quem que se interessou foi Segismundo. Segismundo se interessa por Raquel e Adelino ia se casar com Raquel. O que acontece? Sabendo que Raquel não estaria mais, né, solteira, o Adelino, ele simplesmente com seus desequilíbrios, né, ele faz com que o marido, né, que seria da Raquel, ele começa a ter vários transtornos. E a Raquel, né, com seus desequilíbrios, parte para as drogas, prostituição. E, consequentemente, ela acaba o quê? Né, levando ao suicídio. Então, a Raquel se suicida devido ao marido. E o mesmo acontece que Segismundo, ao ver seus planos dando errado, porque Adelino também acaba se suicidando, então, Segismundo, vendo que seus planos deu errado, e essa situação que causou grandes desequilíbrios, né, ele acaba também se suicidando. Então, no mundo espiritual, depois Segismundo se encontra com Adelina e Raquel e eles fazem um novo planejamento reencarnatório. E quando Raquel e Adelino, eles tomam consciência da vida, se reencontram, né, numa nova encarnação, eles se reencontram e se casam, Adelino começa a ter vários sonhos, né? Vários transtornos, e diz para Raquel, né, a sua esposa atual, que ele está tendo alguns pressentimentos ruins, que tem uma pessoa próxima a ele que deseja matá-lo do jeito que Segismundo fez. Então, nessa história, né, nessa criação desse ambiente, Segismundo, ele retorna junto com o plano espiritual. Várias vezes eles vão visitar o casal, preparando esse casal em sonho, né, durante o sono, para que eles possam receber Segismundo. Não é um trabalho fácil, é um trabalho desgastante, porque o plano espiritual todo se prepara para que Adelino perdoe Segismundo. Mas, gente, imagina se Adelino se recorda que Segismundo fez de tudo para ficar com sua esposa Raquel. E agora receber Segismundo como seu filho. Essa recordação do passado, quantos transtornos que traria. E, né, graças ao merecimento acumulado por Segismundo, no plano espiritual, porque ele, depois desses erros, desses equívocos, ele no plano espiritual ele se dedicou, começou a trabalhar, e pelo seu merecimento ele reencarna. Ele reencarna naquele mesmo seio familiar, como filho de Adelino e Raquel, para que eles possam juntos começar uma nova vida, uma vida de amor entre pai, filho e mãe.
né? No que anteriormente tinha sido o algoz da destruição do casamento de Raquel e Adelina, ele agora retorna como filho. É uma passagem muito bonita, né? Para poder nós entendermos bem aí sobre o esquecimento do passado. E se Adelino se recordasse de alguma coisa, né, que não fosse feito em sono, pelo seu desligamento, como será que Adelino receberia esse filho? Receberia da mesma forma, com o mesmo amor, com o mesmo carinho? Com certeza não, né? Na pergunta agora 394, eu vou reduzir um pouquinho a pergunta, né, porque ela é bem extensa. A pergunta, né, que Kardec faz um texto, elucida toda a passagem, depois ele faz a seguinte pergunta para os espíritos. Na situação em que se encontram os habitantes desses mundos, quer dizer, dos mundos, né, mais evoluídos, não consideram tão infelizes quanto nós e não se lastimam da sorte, já que não se lembram das existências inferiores que lhes sirvam de termos de comparação? E os espíritos respondem: cabe aqui duas respostas distintas. Há mundos entre os que fala, dos que fala, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Então, esse é o mundo, né, espiritual mais elevado. Esses compreendem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite usufruir. E outros mundos lá, porém, né, habitantes achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós na terra. Não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade de que gozam, pela razão mesma de não recordarem de um estado mais infeliz. Entretanto, se não a apreciam como homens, apreciam-na como espíritos. Então, se nós hoje em dia não apreciamos, né, as nossas tendências, as nossas virtudes, ou os nossos momentos de impasses, como humanos, né, como encarnados, nós vamos apreciar no mundo espiritual como Deus foi misericordioso de nos dar tantas possibilidades de evolução e nós não aproveitarmos o nosso dia a dia. E aí, o que nós faríamos, né, com o nosso conhecimento do passado se nós lembrássemos de tudo? Fica essa pergunta. Todos devem conhecer todos os aspectos da vida. Assim, todos passam por etapas como ricos, pobres, saudáveis e doentes. Não importa como vivemos e sim o que fazemos nas nossas vidas. Então, a reencarnação serve para isso. Quando nós esquecemos do passado, é para nós começarmos uma nova vida. Se eu começo hoje com uma vida, né, que mais delicada, com mais necessidade, é para que eu possa valorizar futuramente quando eu tiver algo que me sobra, né? Porque muitas vezes nós não damos valor ao que nós temos. Nós sempre queremos mais, mais, mais e nós não pensamos o quê? Será que se eu não tivesse isso que eu tenho hoje, como que eu estaria vivenciando? Como que eu estaria vivendo? Nós sermos empáticos, nos colocarmos no local do mais necessitado, nós não nos vangloriarmos pelas nossas tendências, pela nossa inteligência, pelo nosso grau, né, que nós achamos um grau evolutivo intelectual maior, não, de forma alguma. Há muito será cobrado para quem muito foi dado. Se hoje nós temos um pouquinho mais de aprendizado, nós vamos ser muito cobrados por isso, porque nós não recebemos o aprendizado em vão. Esse aprendizado é para ser praticado e não ser guardado, porque nós não vamos utilizar o aprendizado de outras maneiras. Nós vamos utilizar o aprendizado como um aperfeiçoamento moral e intelectual. Então, que nós possamos ter isso em mente, que tudo que nós aprendemos é para nós utilizarmos aqui, né, no mundo atual, nessa parte encarnatória. No plano espiritual, nós vamos aproveitar algumas coisas, principalmente as coisas boas. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, porque as nossas atitudes boas vão nos ajudar, vão nos elucidar melhores condições, né, na próxima encarnação. Nós vamos ter formas melhores de convivência. E se nós fizermos coisas, né, que são em desequilíbrio, em desigualdade com a lei e com a justiça divina, nós vamos estar reencarnando para repararmos os nossos erros.
Então, que nós possamos ter bem claro isso, a necessidade de nós estarmos sempre no caminho reto, no caminho de paz, no caminho de amor, no caminho de evolução, de bom convívio com todos, né? Será que nós, né, quando em conversa, se nós gostaríamos de lembrar, né, que nós fomos falando com outra pessoa assim, né, mencionar de que já governamos algo, né, que nós já fomos de um reino bem assim, né, elegante, né, que nós tínhamos 1000 serviçais ao nosso dispor para atender todos os nossos desejos. Será que seria bom fazer isso, né? Mas nós esquecemos do seguinte: nós tínhamos vários serviçais. Será que essa pessoa que a gente está conversando não seria o nosso serviçal? E se esse serviçal se lembrasse do que nós fizemos com ele? Como é que seria a nossa encarnação atual? Imagina se vale a pena realmente lembrar de tudo, né? Porque quando a gente vê algumas pessoas falando sobre vidas, né, anteriores, eu fui a rainha da Inglaterra na vida anterior, eu fui um rei. Nunca ninguém me relatou ou falou em conversa que foi aquela pessoa que pegou a esponja de vinagre e deu para Jesus. E nem que foi a pessoa que ajudou a crucificar Jesus. Ninguém nunca fez nada de ruim na última encarnação. Todas as pessoas são maravilhosas. A última encarnação foram reis, rainhas, que eram carregados por homens fortes pelas ruas. Ninguém nunca fez nada de errado. Está reencarnando no planeta Terra novamente, né? Temos que nos analisar, temos que verificar por que nós passamos por cada situação hoje em dia, né? Para nós procurarmos nos melhorar. Aí está a questão, né? Deus respeita a nossa vontade através do nosso livre-arbítrio, mas quer o melhor para nós, impõe-nos limites para evitar que nosso orgulho e a vaidade nos atrapalhem, né? Para que a gente não esteja conversando com orgulho entre as pessoas, despojando do que nós fomos anteriormente, que fomos reis, rainhas, né? E aí, o que isso vai trazer de bom para o nosso crescimento, para a nossa evolução? Então vamos lá, né? Vocês podem responder aí no chat ou então só memorizar. Imagina como você se sentiria sabendo que você foi uma rainha um dia, que sentava em lindos tronos, né? Coisas maravilhosas, e que agora você tem que lavar um balde de roupa. Você não tem máquina de lavar, você tem que lavar as roupas. Que na última encarnação você foi rainha e de repente você se vê assim lavando roupa. Como que seria isso? Né? Ou então você se lembra que quando você, né, está tomando seu ônibus lotado, mas teve uma época que homens fortes te carregavam naquelas carruagens lindas, né, que você era bem tratado aos seus olhos, né, que você era bem tratado. E agora você tem que pegar um ônibus lotado, andar em pé no ônibus, caindo às vezes em cima de um e de outro. Isso traria algum benefício de nós recordarmos das nossas vidas anteriores ou traria uma angústia muito grande? Puxa vida, eu fui uma pessoa de grandes poderes aquisitivos anteriormente, eu mandava, eu reinava, e agora estou aqui nessa vida sofrendo desse jeito. Imagina como que nós estaríamos sofrendo espiritualmente quanto a isso. Como o nosso coração estaria remoendo mágoas e dificuldades, né? E se nós, de repente, estivéssemos conversando com alguém e recordássemos que essa pessoa, em uma vida pretérita, né, ela foi a pessoa, foi a nossa vítima, que nós fizemos alguma coisa de ruim com ela. Como que seria o nosso pensamento na atualidade? Será que essa pessoa vai me tratar bem quando descobrir isso? Ou ela vai querer se vingar? Qual vai ser a atitude desse meu irmão que está próximo a mim? Né? Então, aí a bênção do esquecimento do passado. Então, vamos lembrar o seguinte: nós estamos sempre juntos, sempre estaremos juntos, né? Ora como irmãos, ora como pais, ora como amigos, ora como pessoas convivendo na mesma casa espírita, no mesmo grupo espírita, com o mesmo ideal, com o mesmo propósito de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado. Então, né, se nós encarnamos sempre, várias vezes, é para que nós possamos corrigir
algo que nós fizemos anteriormente, que nós cometemos anteriormente, ou até para dar continuidade a coisas boas que nós fizemos anteriormente também. Mas que essas coisas boas, para nós darmos continuidade, nós esquecemos para não nos envaidecermos, para que nosso orgulho, a nossa vaidade não afloresça, né? Porque a vaidade, ela sendo maior do que nós podemos ter, né? A vaidade de pôr um brinco, se pintar e tal, isso é uma vaidade física, né? Não é uma vaidade psicológica. Quando nós agredimos a parte psicológica, a vaidade nos querendo ser, né, maior que os outros, melhores do que os outros, isso prejudica muito. Mas será que seria fácil, né, perdoar uma pessoa que nos fez um grande mal no passado, mesmo que hoje fosse, né, alguém próximo, como um pai, uma mãe, um irmão ou mesmo um filho? Como que seria a nossa atitude hoje em dia? Como que nós agiríamos, né, dessa forma, sabendo que alguém tão próximo foi o nosso algoz no passado? Então, é a nossa voz da consciência, né, que Deus nos deu, que realmente nós necessitamos, que é a capacidade do que é certo e do que é errado. Então, são as leis que estão gravadas na nossa consciência para que nós possamos nos lembrar, né, de quando nós estamos cometendo algo, do que é certo e do que é errado. Então, Deus tira-nos a lembrança do passado, que em nada nos auxilia. É aquilo que chamamos de consciência, a lembrança interior do que fazemos. É dela que precisamos. Então, nós vamos precisar somente das coisas boas, do que foi, né, do que nós temos ainda nossos resgates a serem feitos, que não vão nos trazer proveito nenhum, nós não temos recordação. Mas durante, às vezes, o sono ou o sonho, né, nós temos condições de sabermos cada coisinha que nós praticamos na última encarnação, né? Então, assim, muitas coisas não são nos dadas a relembrar para que nós não tragamos, né, no nosso dia a dia essas dificuldades, mas que elas são flashes para que a gente possa o quê? Durante o nosso sono, nós nos ajustarmos com nossos irmãos que nós estamos em falta. Então, se nós podemos lembrar, né? Podemos lembrar de alguma forma do passado de tudo? A resposta é que sim, nós podemos lembrar. E os espíritos respondem: somente aquelas que Deus considerar melhor para nós. Se não for para trazer nenhum proveito, nós não vamos recordar, não adianta, porque vai recordar e vai nos trazer mais sofrimento, mais mágoa, mais angústia. Então, significa que nunca poderíamos saber de nada. Os tempos atuais mostram que não é bem assim, né? Como já disse, como nós já dissemos, Deus, em seu infinito amor e bondade, respeita a nossa vontade até quando queremos algo que pode nos prejudicar. Ele indica o caminho, mas os passos são sempre nossos. Com o aumento do conhecimento da ciência, naturalmente o homem vai entrando em caminhos antes intransponíveis. Hoje temos técnicas desenvolvidas por médicos psicanalistas conhecidas como regressão de vidas passadas, que permitem ir muito além do que normalmente seria possível. Mas essas técnicas, será que ajudam muito? Nós temos que ter cuidado, tá? Nós temos que ter cuidado com quais são as pessoas que vão fazer essas técnicas. Para que essa técnica vai me servir? Para que ela vai me ajudar? Nós temos que pensar lá na Adelino, Raquel e Segismundo, né? Imagina se Adelino faz uma técnica dessa de regressão de vidas passadas, ou a própria Raquel. Será que eles aceitariam Segismundo como seu filho? Então, as pessoas que estão envolvidas nos processos nem sempre são tão esclarecidas quanto as verdades, se as coisas são boas ou ruins. Só Deus e a pessoa que passa por isso é que pode dizer. Não podemos julgar as pessoas, mas se pensamos um pouco no que já foi discutido, da utilidade de saber dos detalhes das outras vidas, vamos concluir que este conhecimento deve ter limites. Lá no início, né, que o livro, na pergunta 393, que Kardec faz aos espíritos, quando ele pergunta, né, se nos é possível saber de tudo, e os espíritos dizem que nem tudo.
Então, vamos concluir que o conhecimento deve ter limite, do contrário, ficaremos ofuscados com a verdade, né? Então, a verdade é o que nós vivemos no dia a dia, o que nós estamos passando hoje, né? Nas nossas evoluções. Cada um tem a sua necessidade de evoluir diferenciada, cada um vai ter o seu tratamento diferenciado. Nós não podemos tirar, né, por conclusões precipitadas. Se hoje um pai sofre com o filho, é porque o filho fez muito mal ao seu pai anteriormente. Não, nós não podemos tirar essas conclusões, porque cada caso é um caso, né? Se nós formos observar os nossos dedos, nós temos 5 dedos nas mãos. E cada mão é diferente da outra. Cada dedo tem um aspecto diferente do outro. Assim somos nós. Por que eu vou tirar um exemplo do Segismundo e falar que todos são iguais? Não, não são todos iguais. Cada um vai ter o seu mérito, cada um vai ter a sua progressão espiritual, vai ter o seu andamento diferenciado, vai ter a sua forma de acolher o próximo diferente. Então, todos nós vamos ter, né, caminhos diferentes, mas que todos eles vão levar somente a um caminho, que é a evolução dos espíritos. Então, para a gente saber mais ou menos o que nós provavelmente, né, fomos no passado, é só nós olharmos o nosso presente. Vamos avaliar o nosso presente, que nós vamos ter pelo menos uma dicasinha do que nós fomos anteriormente do nosso passado, né? Então, basta lembrar das leis de Deus, a lei de causa e efeito, como a justiça. A primeira diz que tudo que fazemos tem um efeito. Se fazemos, né, coisas boas, resulta em coisas boas. Se fazemos coisas não tão boas, resulta em coisas não tão boas. Então, a segunda garante que tudo que fizemos de bom ou de mal retornará para nós, na exata medida. Ora, olhemos nossa vida, que nos acontece de ruim. Foram as coisas ruins que fizemos ou não? O que nos acontece de bom? Foram as coisas boas que fizemos? O que gostamos de fazer no nosso dia a dia, né? E a lição que nós não aprendemos e somos expostos para gravar aquela lição ali? Por que será que tantas lições que nós passamos no dia a dia, nós ainda, né, somos intransigentes e não buscamos nos melhorar no dia a dia? Qual vai ser o nosso final, né, da nossa trajetória reencarnatória? Como que nós vamos encher a nossa mala? Quais são as virtudes que nós vamos estar carregando nessa mala para que nós possamos, na próxima encarnação, participarmos de uma forma melhor para o nosso planejamento reencarnatório, nos grupos que nós iremos reencarnar? Gerson Simões Monteiro, né, ele indaga uma passagem do fato interessante do neto dele, né, em um dos seus livros, que o neto fala para ele, né, o neto de 5 anos de idade, ele fala assim, que ele era, né, o filho desencarnado de Gerson Simões Monteiro, que teria sido seu filho. Quando ele falava assim, antes de estar na barriga da minha mãe, estava na barriga da vovó. Disse ainda aos 6 anos que tenho aparecido um machucado nas costas, da qual saía sangue. Ele foi lá para cima e depois voltou. Na realidade, ele estava, isso já Simões comentando, né? Na realidade, ele estava dizendo que ao ter morrido na vida anterior, devido a um câncer na omoplata, do qual esguichava sangue do tumor, sua alma voltou para o mundo espiritual. E que depois disso retornou em um novo corpo como o neto. Resumindo, o mesmo espírito que desencarnou como meu filho em 1965, com 1 ano e 10 meses, reencarnou depois como meu neto em 1982. Mas, Maria Lúcia, como assim as crianças recordam do passado? Muitas crianças recordam do passado. Até os 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, eles ficam muito próximos ao mundo espiritual. Então, algumas crianças conseguem ter essa recordação, tá? Por isso que as casas, né, as casas espíritas, os atendimentos fraternos são muito voltados também para a causa da família,
Porque às vezes os pais não compreendem o que a criança está passando, não conseguem entender que a criança está recordando. Poxa, Gerson Simões Monteiro, né? Ele já sabia do que se tratava pelo plano espiritual, então ele teve o maior entendimento da situação. Imagina se uma criança dessa fala com um pai que não tem muito conhecimento da doutrina espírita, ou com um avô, como que essa criança seria, né? Ela seria encarada o quê? Ah, isso é ilusão de criança, né? Não sabe o que está dizendo. Então, tudo isso é que nós temos que levar em consideração o que as nossas crianças trazem de bagagem, o que eles trazem de relato, né? Então, as crianças até os 6 anos, eles têm condições de relembrar, porque após os 6 anos, eles vão tendo assim um breve esquecimento, e eles não recordam mais do que falaram ou do que viveram. Então, essas elucidações das crianças nós temos que tirar o melhor proveito possível, não encarar como coisa de criança, mas como fatos de que possa vir a ajudar até o nosso convívio com eles futuramente, né? Crianças são muito inteligentes, nós sabemos que como as crianças estão vindo cada vez mais inteligentes, porque estiveram próximas a nós, né, há pouco tempo, então essa inteligência ela permanece, mas ele não vai se lembrar de tudo o que foi anteriormente, de toda a sua passagem anterior. Então, o esquecimento das faltas do passado não constitui obstáculo na vida da alma quando encarnada na Terra, e sim meios de esforçar mais, enriquecendo seus valores. Em tudo se mostra a conquista. Certamente que existem as bênçãos de Deus nesse meio de luz. Aparece a luz maior, que não se esquece de seus filhos do coração. Se as criaturas encarnadas e desencarnadas soubessem o valor do Evangelho de Jesus, não o soltariam das mãos. Sempre deixariam vibrar em seu coração, de modo que a consciência pudesse guardá-lo com todos os conceitos de vida que ele nos mostra na realidade de Deus. O homem não reconhece na sua totalidade os atos que praticou no passado, mas tem uma noção de seus efeitos. E a gente tem essa noção, né, pelo nosso fato do dia a dia. As nossas ações que nós praticamos hoje, as nossas mágoas, as nossas angústias, os nossos rancores, a dificuldade de perdoar, né? Lá no nosso texto da leitura de harmonização, que eu falei para vocês, que já era praticamente o resumo de tudo, né? A culpa e consciência. Quantas coisas que nós fazemos hoje em dia que nós já podemos saber que tudo isso vai nos trazer marcas futuras que não serão muito agradáveis, né? Que elas vão ficar marcadas no nosso perispírito. Então, por que odiar? Por que plantar discórdia entre as pessoas? Por que cometer, né, fatos que nós sabemos que só vão ser prejudiciais ao próximo? E se é prejudicial ao próximo, é para mim também, porque eu sei que nós vamos reencarnar e vamos nos reajustar de alguma maneira, de alguma forma. Porque tudo isso vai ficar gravado no nosso perispírito e quando nós formos fazer o nosso planejamento reencarnatório, aquilo vai estar ali, ó, marcadinho. Para que nós possamos sempre trazer nas lembranças, no mundo espiritual, o que nós devemos fazer para nos modificarmos. E a bênção do esquecimento do passado é para isso. É para que nós possamos começar uma nova vida, para que nós possamos nos redimir dos erros e ver quantas coisas boas que nós temos para o futuro. Porque só ficar guardando coisas ruins, ficar guardando mágoas, rancores, não nos vai trazer muito proveito. Eu ia fazer a dinâmica da cebola, né? Para a gente compreender bem sobre as marcas que nós deixamos. Vou fazer rapidamente, porque nosso tempo já está quase se esgotando. Então, eu peguei uma cebola para representar o nosso corpo físico, tá? E quando nós causamos algum mal ao nosso corpo físico, nós vamos fazer uma marquinha nele, tá? Essa marquinha está aqui. E quando nós desencarnamos, que são as camadas do corpo que a gente vai perdendo, essas camadas elas vão se soltando. E cada vez mais, com a nossa inteligência, eu vou mostrar para vocês, ó, só uma partezinha da cebola que eu tirei. A marquinha já foi diminuindo. Com a nossa evolução,
com a nossa inteligência, com a nossa capacidade de nos modificarmos. Nós não precisamos recordar na vida do dia a dia, que é tudo gravado, ó, no nosso perespírito, na nossa consciência. Então, todo o mal que nós praticamos para nós ou para o próximo vai ficar gravado. Não precisa da gente recordar. Nas pequenas situações do dia a dia, nós já vamos percebendo por que de tudo aquilo. No nosso chefe, né, intransigente, no nosso filho difícil, no nosso irmão de jornada, né, do nosso grau de parentesco, aquele irmão complicado de lidar. Nós já temos uma plena consciência do que nós, né, estávamos fazendo. Não adianta a gente ficar pensando, o que, que eu fiz de errado? Não, o que, que eu fiz de errado? Não. O que, que eu posso fazer para melhorar o nosso convívio? O que, que eu posso fazer para nós nos modificarmos e termos uma convivência de mais afeto, de mais amor, de mais evolução? Que nós possamos não fazer só essa reflexão fora das nossas casas, dos nossos lares. Porque muitas vezes fazer dentro da casa espírita, fazer no trabalho, fazer na rua essas reflexões, né? Esse se doar para o próximo, é muito fácil na rua, mas dentro dos nossos lares. Os nossos grandes desafetos estão nos nossos lares. Não precisamos de perguntar o que nós fizemos. Basta saber o que nós temos que fazer para juntos nós alcançarmos a evolução de uma maneira melhor. Porque quando nós reencarnamos, nós pedimos de joelhos juntos para que nós pudéssemos estar próximos, para nós nos melhorarmos e resgatarmos esses débitos que nós tínhamos anteriormente. E que nós possamos ter isso em mente. A recordação de vidas anteriores é uma bênção divina para que nós possamos ter cada vez mais amor nos nossos corações e evoluirmos de uma maneira plena, de uma maneira de amor, de carinho, de dedicação. Né? Embora nós não possamos voltar lá no início da nossa passagem, né? Reencarnatória, lá nos nossos primeiros anos de vida, nós não podemos voltar agora, nesta encarnação, para modificar. Mas nunca é tarde para que nós possamos, hoje, começar a modificar o nosso futuro. Porque cada mudança que nós fazemos, cada atitude de renovação, nós vamos levar para as próximas vidas. Bom, gente, uma boa tarde a todos. Era o estudo, né, para que eu vim trazer para vocês. Para nós, que eu também aprendo muito a cada dia que leio, a cada dia que estudo, a cada dia de reflexão, nós aprendemos cada vez mais. E que nós possamos levar esses aprendizados no nosso dia a dia, no nosso coração, para que na próxima reencarnação nós possamos estar cada vez melhores, mais evoluídos, sem se preocupar com o que nós fizemos no passado. Perdoar, né? Nós temos que tirar a culpa, nós temos que tirar lá no texto de Joana de Ângeles, né? Tirar a culpa e libertar a nossa consciência para que nós possamos ter uma trajetória bem melhor. Uma boa tarde a todos e vamos para a nossa prece final. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos ajuda a compreender quem fui, quem sou e para que estou aqui. Que nós possamos a cada dia implantar nos nossos corações o Evangelho de Jesus, o Evangelho do amor, o Evangelho do crescimento moral e espiritual, para que nós possamos conviver cada dia mais com o nosso próximo e conosco mesmo da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos.
uma excelente semana, muita paz. Estamos aí prestes a começar o mês de dezembro e que nós possamos fazer essa reforma a cada dia, a reforma do amor, a reforma da paz, a reforma do bem-estar, não só conosco, mas para com todos os nossos irmãos de caminhada, de jornada evolutiva. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Graças a Deus.